Fala galera, salve salve galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Jefferson Fla 81, canal de informações do nosso rubro-negro carioca. Eu chego na noite desta quarta-feira para trazer informações importantes sobre o nosso rubro-negro carioca. Eu quero falar uma coisa para você. Essa situação de vaia, de apoiar um jogador ou em detrimento da situação de momento do outro, está totalmente errada. Além disso, eu vou falar de muita coisa aí sobre o dia, né? Esse dia dessa quarta-feira, após aí a grande vitória do Flamengo ontem no Maracanã, uma goleada diante da equipe do Boa Vista. Vou falar também de atualizações do Flamengo, o Tite ganhando um reforço de última hora. Vou falar também da situação de Gerson, que é uma situação muito complicada e ele já está fora do Fla-Flu. E vou falar também sobre a repercussão aí do jogo do Flamengo ontem e, claro, na parte final desse vídeo eu vou falar sobre a atualização de mercado da bola. Uma situação muito séria acontece com o Thiago Maia. Antes das informações, como de costume, eu vou pedir para você o seguinte, meu camarada, minha camarada, olha só, meu amigo e minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve, é de graça, não paga nada, você vai ajudar muito o nosso canal a bater a marca aí dos 5.000 inscritos aqui no YouTube. Não deixe também de deixar o teu like, ativar o sininho da notificação para você receber todos os conteúdos aqui do nosso canal. Dito isso, vamos às informações. Ontem, na coletiva, o técnico Tite foi muito claro nas suas ideias, respondeu ali todas as perguntas. E ontem o que chamou muita atenção, rapaziada, foi uma parte da torcida, a chamada Fla-Selfie, Flamureta, que ontem vaiou o Pedro, né? Uma vaia assim que surpreendeu a todos, né? Uma discussão hoje, um debate praticamente em todos os canais, a situação do Pedro, né? O Pedro vaiado, apesar de ontem não ter jogado muito bem, ter perdido algumas oportunidades, o Pedro deu uma entrevista na Zona Mista, dizendo da rivalidade, dizendo aí da parceria entre ele e o Gabigol, tudo em detrimento, em virtude de um crescimento e de conquistas do Flamengo. Ele entende que ontem ele não estava numa noite de Pedro, né? Até falou ali, se ele tivesse numa noite feliz, ele tinha marcado 4 ou 5 gols. E de fato o Pedro tem essa capacidade, até mesmo porque o Pedro hoje ele está à frente do Gabriel Barbosa. Né? O Gabriel Barbosa hoje ainda é o banco do Pedro. A mesma coisa o Bruno Henrique continua ainda sendo o banco do Everton Cebolinha. Dito isso, rapaziada, eu quero deixar aqui a minha opinião sobre isso. De fato, uma situação muito, muito difícil, muito complicada. Muito complicada essa situação, porque assim, eu acho que a torcida tem todo o direito de querer é, incentivar, ajudar o Gabriel Barbosa, mas de fato, o que é mais importante, na minha humilde opinião, é o próprio o Gabriel Barbosa, o Gabigol, querer também se ajudar, querer também melhorar, querer também jogar, participar, fazer gol, jogar bem. Depende também exclusivamente do Gabriel Barbosa. Como eu vi aí alguns jornalistas fazendo alguns comentários, o Gabigol, ele é um jogador especial, mas está vindo numa temporada muito ruim. E toda vez que ele entra, ele não consegue jogar. O Pedro continua jogando, fazendo gols, e eu acho que a torcida não tem que tirar, não tem que escolher um lado. A torcida tem que apoiar o time do Flamengo, independente se o jogador mais que tem aí uma maior afinidade está bem ou não. Porque só o Flamengo tem a condição de ter no elenco dois jogadores do quilate de Pedro e Gabigol, tá? Eu acho que a minha opinião é essa. A torcida tem que apoiar o tempo todo. E ponto final. O Flamengo não tem que ficar aí dando mídia para esse tipo de situação. Né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar aí da situação do elenco do Flamengo. O Gerson está fora do jogo do Fla-Flu, né? O grande clássico aí
da Taça Guanabara no próximo domingo, ainda com a suspeita aí de uma situação médica clínica renal. Ele é bem mais sério do que o Flamengo e o corpo do departamento médico do Flamengo imaginava, e não está descartada, segundo a nota aí do Flamengo, uma intervenção cirúrgica, né? Tomara que o Gerson possa se recuperar, voltar a atuar, jogar futebol e poder jogar e defender o Flamengo, né, rapaziada? É isso que é o mais importante. E de fato, né, hoje foi confirmado a volta do Eric Pulgar, o Eric Pulgar que teve aí febre, enfim, uma suspeita aí de alguma situação mais séria, mas já está liberado, está de volta, inclusive vai treinar amanhã. Hoje fez um treino específico e amanhã ele já vai estar reintegrado ao grupo de jogadores, né? O Eric Pulgar, que é um jogador muito importante. E dito isso, a situação de uma baixa é a situação do Gerson, e o Eric Pulgar está de volta. Uma situação muito séria que nós podemos estar debatendo, rapaziada, é a situação do Thiago Maia, né? O Thiago Maia, hoje foi apresentado o jogador que o Internacional contratou para o meio-campo. A princípio, é o mesmo jogador, é um jogador da posição do Thiago Maia. Vale ressaltar que a situação de Thiago Maia ainda é incerta, e o que é mais grave, o Thiago Maia não está treinando, não teve aí a sua intertemporada, não teve a pré-temporada com o Flamengo, fez alguns jogos ali no começo do Campeonato Carioca, e o Thiago Maia, já dizem aí que o Thiago Maia já está perdendo posição para o Igor Jesus, hein? O Thiago Maia é um jogador que hoje está encostado, vamos dizer assim, não está treinando, não está com o grupo, está numa situação de sair para o Internacional, que também é uma situação em que o que está atrapalhando é a questão da negociação com o Lille, o time da França. E o Thiago Maia, o que será que vai acontecer com o Thiago Maia? Né? Tomara que o Flamengo já coloque um ponto final. Nessa semana vai se decidir se o Thiago Maia vai sair ou não. E se o Thiago Maia tiver que ficar, ele vai ter que correr atrás desse prejuízo aí de não estar atuando, não estar treinando, viajando com o grupo de jogadores. E o Flamengo, por ser um ativo do Flamengo, o Flamengo está com uma estratégia totalmente errada, rapaziada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você, na sua opinião, venderia o Thiago Maia? Ou você manteria e reintegraria o Thiago Maia ao grupo de jogadores? Eu quero ouvir a sua opinião. A sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal, tá? Mudando um pouquinho de assunto, eu quero falar aí também sobre o mercado da bola, né? A situação de ponto final entre Flamengo e Léo Ortiz, né? A situação é de que poderia acontecer uma reviravolta, e o jogador sinalizou aí nessa semana em entrevistas que quer sair, mas também respeita o contrato que ele tem hoje com o Bragantino, e se for bom para os dois lados, jogador, Bragantino e Flamengo, ele poderia sair para defender o Flamengo, né? Uma outra situação é de que o Flamengo já se antecipando à possibilidade do Léo Ortiz não fechar, ele já está com um plano B. O plano B seria novamente o Léo Duarte, jogador do Getafe, que inclusive o Getafe, já ciente dessa possibilidade, já está se resguardando ali para uma investida do Flamengo, né, rapaziada? Então o Flamengo continua aí com essa incerteza em relação ao Léo Ortiz, mas também trabalha para que a possibilidade do plano B, que seria o Léo Duarte, né? Dito isso, ontem, para a gente concluir, o Flamengo volta a treinar amanhã, na manhã desta quinta-feira. Treino pela parte da manhã, treino pela parte da tarde. E aí a preparação já começa para o jogo do domingo diante do Fluminense. De fato, o Flamengo ontem se apresentou muito bem. O técnico Tite achou ali um posicionamento
para o Nicolas de la Cruz, né? O Nicolas de la Cruz, inclusive, foi muito festejado pelo Arrascaeta no final do jogo, os dois ali é, comemorando no final do jogo lá no Maracanã. E, rapaziada, a situação é de que o técnico Tite ele pode explorar mais essa questão tática, né? Essas mudanças e nuances técnicas aí. Jogou ontem no 4-3-3, em alguns momentos 4-4-2. Ontem o Igor Jesus mais uma vez muito bem. E aí o técnico Tite tem material humano para ter esse tipo de jogo, né? Para ter esse volume de jogo, né? Ele tem material humano, tem jogadores para isso. Ele pode adaptar todo tipo de para todo tipo de jogo, né? Adaptar os jogadores, formações, posicionamento, e isso aí é ponto muito importante para o técnico Tite, porque ele tem hoje o melhor elenco do Brasil nas suas mãos. E ontem, né, ele respondeu uma pergunta ali que acabou sendo assim uma pergunta muito áspera, vamos dizer assim, sobre a sua a sua história, né? Uma história de dentro do futebol como um técnico mais defensivo, um técnico retranqueiro. Inclusive ele respondeu ali ao jornalista, né? E dentro de toda a sua história, que ganhou os jogos, foi campeão, e realmente ele é um bom treinador. E, inclusive, ele tem tido até uma melhoria, né, no seu futebol e na sua maneira de gestão, né, na sua maneira de conduzir um grupo de jogadores. E quem vence e quem ganha é o Flamengo. Então, de fato, ontem o Tite foi bem, principalmente ali na questão tática, colocando o De La Cruz na posição certa. E isso acabou sendo muito produtivo, muito positivo também. E o Flamengo, já se espera que o Flamengo volte aí a campo no domingo para enfrentar o Fluminense e possa vencer. Agradecendo ao carinho de todos vocês, muito obrigado. Se você puder, não deixe de deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sino da notificação mais vídeos e mais conteúdos aqui no canal Jefferson Fla 81. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Até mais, hein?